Você sabe quem foi Malinte? Malinte, ou Dona Marina, foi uma importante intérprete para a conquista do México. Talvez o nome mais conhecido na história da tradução de uma mulher indígena na época colonial. Efetivamente, Malinte foi a intermediária de Hernán Cortés. E é interessante a gente saber o que é uma intermediária. Na época colonial, o sistema de intérpretes foi uma inovação para as comunicações linguísticas inventada pelos portugueses e retransmitida pelos espanhóis em vários outros continentes. Ser uma intermediária significava ser um agente entre culturas, um agente entre mundos. E existia três tipos de agente entre mundos naquela época. Três tipos de intermediários ou intermediárias eram procurados na época colonial. Os intermediários biológicos, ou seja, aqueles homens que podiam transportar alguma coisa, ou aquelas mulheres que podiam até mesmo produzir filhos biculturais. Intermediários culturais, que eram aquelas pessoas que treinavam os europeus nas suas culturas, ou então que faziam com que eles pudessem ter menos choque de cultura entre os dois mundos que estavam ali se conhecendo, e o intermediário representacional, que era o intermediário que de alguma forma desenhava ou contava ou narrava como era o novo mundo. Nesse caso, as mulheres eram as preteridas como intermediárias. Malinte foi um desses casos. Hernán Cortés teve Malinte como intérprete, como esposa e também como a mãe dos seus filhos e grande conquistadora junto com ele do território do México. Malinte é considerada uma mãe simbólica do México, porém ela tem determinadas ambiguidades. Nos pontos positivos, todo mundo a considera como uma grande protagonista da mestiçagem do México com os europeus, e muita gente a considera como uma grande traidora, aquela que se entregou para a colonização. De fato, o que nós temos aí é uma fundação de um pensamento que se chama malinichismo, que é a forma pejorativa de ver quem vive ou quem se aproxima de outra cultura que não seja a sua. Inclusive, o malinichismo está em várias questões históricas e artísticas do México, como, por exemplo, a canção de Gabino Palomares, La Maldición de Malinche, que de alguma forma tenta, por meio da canção, questionar e denunciar o malinchismo na América Latina e entre os povos indígenas. O que a figura de Malinche traz como super bem apreciado é o seu status como uma mulher colonial conseguiu atingir patamares da hierarquia patriarcal tão altos, especialmente sendo uma mulher indígena. De fato, Malinche falava 3 línguas, se comportava muito bem, sabia se comunicar muito bem. Vale lembrar que Malinte não foi a única mulher indígena colonial utilizada e colocada como intermediária, como intérprete entre vários europeus e povos originários. Porém, Malinte é a mulher mais lembrada na história da tradução e talvez a mais celebrada enquanto intermediária, enquanto intérprete, enquanto realmente uma grande tradutora e, por vezes, traidora. Tá aí mais uma história de uma tradutrix da nossa história da tradução.